de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. O vídeo que vocês vão assistir na sequência é uma explanação do Márcio Forte. Ele é autor desse livro aqui, Sérvia, uma nação mutilada. Eu tive no lançamento. O livro é muito bom. É um calhamaço sobre a guerra da Sérvia. Ele conhece muito do assunto. Já fez uma live aqui no canal da Guerra, mas teve diversos, vou até deixar o link aqui na descrição. Ele teve diversos pedidos depois da live para ele voltar, então ele fez um resumo de toda a história e a guerra da Sérvia, com grandes denúncias aos massacres da OTAN e a atuação do globalismo na destruição da Iugoslávia. Então vocês vão ver a entrevista agora, eu vou deixar as redes sociais deles e os links também para quem quiser comprar o livro Sérvia, uma nação mutilada, do Márcio Forte. Depois vocês se inscrevam aqui para o canal, nós vamos trazer o Márcio em diversas oportunidades aí, para ele ampliar nossos conhecimentos sobre o assunto. Vamos à explanação dele. Vamos abordar à profundidade a obra Sérvia, uma nação mutilada. Inicialmente, para adentrar nos cenários geopolíticos balcânicos que se desenvolveram nos anos 90, é necessário abordar o contexto histórico. Vamos abordar uma pequena introdução, abordando a contextualização histórica sobre todo este processo que se deu a cabo nos anos 90, que foi a mutilação estatal da nação sérvia. Por isso que a obra leva o título Sérvia, uma nação mutilada. Portanto, a obra se remonta a 1389, que é um ano crucial na história sérvia, sendo um ponto de inflexão na trajetória histórica milenária do país. Naquele ano se desenvolveu a Batalha de Kosovo, onde os turcos vitoriosos pavimentaram o caminho para 5 séculos de escravidão, de dominação e de opressão. Não apenas com o Sérvia, mas também como para as almas coletivas colindantes, como os búlgaros, os romenos, os gregos, que sofreram muito com essa opressão otomana. Os sérvios apenas resgatariam a soberania sobre o Sagrado Campo Kosovar em 1912, no contexto geopolítico das grandes guerras balcânicas, mais precisamente na primeira delas, que as duas delas, que foi em 12 e 13, antecederam a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, foram 523 anos de dominação turca sobre o Kosovo. E apenas após esse ato, esse meio milênio, por assim decirlo, onde os sérvios, sob uma égide estatal forte, reconquistariam Kosovo, que não representa uma região qualquer, mas todo o contrário. Ela consiste no berço civilizacional do etno sérvio, sendo o bastão geográfico por excelência do patriarcado da Igreja Ortodoxa Sérvia. Foi a região onde os sérvios viram o martírio de Lazar, o príncipe sérvio medieval, diante da ocupação otomana. Por isso, tem um enorme significado, uma relevância, uma importância espiritual, o que motiva aos sérvios a tentarem, dentro das suas possibilidades logísticas, estruturais e geopolíticas, não render-se e preservar a reivindicação sobre Kosovo como parte integrante do seu território histórico. De certo modo, essa região, o campo sagrado kosovar, a Covadonga Sérvia, a Jerusalém Sérvia, sendo a Palestina eslava. Assim sendo, ir em direção ao Kosovo pelos sérvios representa como ir-se por sua alma existencial. Assim como, por exemplo, os russos se lançam em direção à Ucrânia, pois, como sabemos, a Rus de Kiev representa o berço civilizacional da história na Rússia histórica, por assim dizer. Voltando ao Kosovo, neste processo de 5 séculos, o que se deu a cabo foi um profundo processo de inversão demográfica quase sem precedentes ao longo da história. Para que as pessoas tenham ao menos uma ideia, em 1455 os sérvios componiam 96% do efetivo populacional de Kosovo, enquanto que os albaneses eram 1% com 3% de outros. Em 2007, os albaneses já são 92% do efetivo populacional, com 5% apenas de sérvios que estão concentrados na região norte, ao torno da cidade de Mitrovica. Como isso se deu a cabo? Para isso é muito importante ressaltar o cenário, o contexto histórico. Durante as guerras entre o Império Turco-Otomano e o Sacro Império Romano-Germânico,
muitos sérvios tiveram que refugiar-se da repressão otomana ao norte da Sérvia. Os turcos aproveitaram a ocasião para repovoar Kosovo, utilizando colonos albaneses que foram um dos povos mais islamizados e mimados pelos sultões turcos, alterando o balanço étnico para sempre. Assim sendo, os sultões turcos, desconfiados da lealdade e da fidelidade dos eslavos aos reinos cristianos e à fé cristã, que representa um pilar identitário forte dos sérvios, substituíram essas populações pelos Vlach, que são os dácios traços não romanizados que foram islamizados. O período entre guerras, agora vamos contextualizar um pouquinho mais na geopolítica contemporânea, se deu a cabo no processo, na tentativa de reconquistar e reconquistar esta região. Após a Primeira Guerra Mundial, o Reino da Sérvia, aliado ao ressurgimento cultural ilírio dos croatas e também dos eslovenos em menor medida, aglutinam forças aproveitando o vazio, o vácuo de poder deixado pelo Império Austro-Húngaro, fazendo nascer o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que cambiaria nome em 29 para a Iugoslávia, tentando criar um reino com uma identidade pan-eslava. De fato, o nome Iugoslávia significa Los Eslavos del Sur. Não é nenhuma casualidade que o nome dessa entidade política entre 18 e 29 era o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, pois representam as três autênticas nações do território que aglutinava a ex-Iugoslávia. E Kosovo, já reconquistado, estava incluído dentro desta monarquia. Durante o período entre guerras, que vai de 18 até 39 aproximadamente, o governo iugoslavo tentou recuperar Kosovo mediante a repovoação e o uso de colonos. Se negou a expulsar albaneses e a firmar tratados com Turquia, que era o ator histórico invasor, para que esta última recebera aos albaneses, algo similar ao que se deu a cabo com os muçulmanos gregos, no contexto geopolítico da guerra greco-turca entre 19 e 22. As políticas iugoslavas não tiveram sucesso devido a que poucos sérvios se apresentaram voluntários para repovoar a histórica e ancestral província sérvia kosovar e nunca se implementaram os tratados de transferência populacional com Turquia devido ao estalido da Segunda Guerra Mundial em 39. Se bem as políticas conseguiram recuperar 1/3 da população sérvia, foi de 25% para 33%, e reduzir a albanesa a 60% do efetivo populacional, Kosovo nunca voltaria a ter uma maioria sérvia, mais ainda com as políticas anti-sérvia que estavam por seguir. Na época da Segunda Guerra Mundial, se destaca o grupo terrorista Balikom Betar, que protagoniza a expulsão de sérvios de Kosovo. Com a caída da Albânia sob o comunismo, a maioria dos sérvios tiveram que exiliar-se, que refugiar-se, e a ideia de uma grande Albânia, ancorada com o eixo, foi substituída paulatinamente por um chauvinismo pró-turco de cortesia atlantista. Um outro elemento feroz que foi contra o elemento sérvio em Kosovo foi o Estado titoísta. Então, aqui agora nós vamos abordar o titoísmo como uma força antissérvia. Importante mencionar até aqui que já tivemos os otomanos, depois o grupo Balikom Betar e agora o titoísmo institucional contra os sérvios. Assim sendo, assim como a Albânia caiu baixo um governo comunista de Enver Hoxha, a Iugoslávia autêntica, oriunda do renascimento cultural ilírio de La Raskia, herdeira do reino dos sérvios, croatas e eslovenos, foi substituído pelo Estado titoísta, que implementou uma espécie de fraternidade entre os povos. Também baixo a égide do mariscal Joseph Tito, se deu a cabo uma guinada rumo à albanização, uma vez que a Iugoslávia foi reconstituída como um Estado comunista laicista autorrestionário pelos partisanos de orientação titoísta. É dizer, o Estado foi remodelado em 46 baixo uma outra orientação política e ideológica. Aqui é importante sinalizar que nós temos 3 Iugoslávias. A primeira entre 18 e 39, a segunda que foi baixo a égide estatal de Tito e a terceira
que se deu a cabo depois da explosão da Iugoslávia, encorada como uma lógica de grande Sérvia. Tito, naquele então, entre 46 e 80, que foi a sua morte, ele quis reconstruir a Iugoslávia como um grande império pan-eslavo que abarcasse a totalidade dos estados balcânicos, estendendo-se muito mais allá das fronteiras monárquicas que se remontavam a 18. Ou seja, ele queria implementar uma espécie de mini União Soviética porque tinha a mesma ideologia laicista, materialista, comunista. Muestras de esta política fueron las limpiezas étnicas de alemanes y italianos en el extremo occidente de las fronteras monárquicas yugoslavas, sus ambiciones hasta la Carintia de Austria y Trieste de Italia, para detener além do que, os campos de concentração em Macedônia do Norte, que tiveram interesse de deter o impulso do irredentismo búlgaro, além do apoio iugoslavo às milícias comunistas durante a Guerra Civil grega. Ao não poder expandir-se em direção à Áustria e Grécia, onde estavam os ingleses, ou a Bulgária, onde estavam os soviéticos, Tito resolveu fijar-se em direção ao país mais vulnerável de todos, a Albânia de Enver Hoxha. Para poder ir aproximando-se em direção à Albânia, Tito decidiu proibir o retorno dos refugiados sérvios que haviam fugido de Kosovo nas décadas anteriores e substituí-los por refugiados albaneses, fomentando a natalidade da etnicidade albanesa na região, adotando a medida que o próprio Tito, por incrível que pareça ser, se tornara em el padrino del séptimo hijo de cada família albano-kosovar. Se tudo isso não fosse pouco, Tito otorgou, concedeu autonomia a Kosovo, declarando-la província autônoma, la qual foi evolucionando até que em 74 chegou a ter o mesmo poder de uma república iugoslava. Os albaneses seguiram migrando em massa em direção a Kosovo, incluindo professores, trabalhadores, maestros, estudiantes. Se les permite usar su lengua, tener sus escuelas, sus periódicos y su propia cultura siendo totalmente tolerada y respaldada bajo a ideologia titoísta da fraternidade entre os povos, chegando a formar e consolidar uma comunidade relativamente próspera en Kosovo, que tenía sus propias instituciones bajo la estructura estatal del Estado yugoslavo. Para 91, 11 anos após a morte de Tito e quando empieza o processo da fragmentação territorial, o governo yugoslavo estimou que os albaneses haviam chegado a 81 do efetivo populacional. A meados dos anos 80, a convivência começou a empeorar-se, a la vez que las tensiones se incrementaron por toda la ex-Yugoslavia desde la muerte de Tito. Se sucedieron manifestaciones y piquetes por parte de expansionistas albano-kosovares que exigían que Kosovo fuese elevada al estatus de República Yugoslavia. Los elementos más extremistas pedían independencia de Kosovo ou a sua união à Albânia, tentando criar uma espécie de grande Albânia, que é um projeto anti-histórico, anti-civilização que nunca existiu ao longo da história. É precisamente esse grupo mais extremista que fundaria o UÇK nos rincões da diáspora albanesa na Europa Ocidental, mais precisamente no cinturão calvinista da nação helvética como é a Suíça. A covarde estratégia desse grupo terrorista, a UÇK, consistia em lançar ataques em direção a aldeias sérvias e edifícios da polícia e do exército, com o fim de provocar respostas militares que polarizariam a sociedade, fazendo que os membros do UÇK fossem vistos como lutadores da liberdade contra um governo opressor. Mais de 60.000 serbo-kosovares tiveram que fugir da violência em direção a Montenegro, que naquele então estava ainda baixo a égide de uma grande Sérvia, por assim decirlo, e a uma Sérvia Central, nas primeiras focos de tensões. A insurgência teve seu maior ponto quando, em 98, um operativo antiterrorista sérvio lançou um ataque sobre a aldeia de Prekaz, onde o terrorista
Shari foi executado junto com a sua família. O ataque recebeu fortes críticas e condenas internacionais, colocou os albano-kosovares definitivamente como UÇK e serviu para que a insurgência se transformasse em uma guerra. Adem Khashari foi considerado um mártir pela causa rebelde albanesa e é precisamente nesse momento que a Guerra do Kosovo se inicia. Agora vamos adentrar na geopolítica contemporânea. É importante mencionar que a Guerra dos Balcãs nos anos 90 não se resume meramente ao Kosovo. A Sérvia perdeu Krajina, Eslavônia Oriental, República Sérbica e quase consegue amputá-la também a região nortenha sérvia da Vojvodina, que é onde conecta a Sérvia com o leste europeu e também com a Europa Central. Através de um uso descomunal do uso da força, os Estados Unidos atuaram contra a integridade territorial histórica do etnossérvios, privando-lhes de certas regiões históricas, como República Sérbica, Krajina, Kosovo, que representa o coração do profundo panteão civilizacional sérvio, e posteriormente Montenegro, tratando de fazer o mesmo com a região norte de Vojvodina. Com isso, também impediram o desenvolvimento da independência política de Belgrado, de corte protecionista, que foi incapaz de consolidar um regime nacionalista, soberanista e tradicionalista, ancorado na inércia estrutural e institucional tchetnik, que representa a terceira posição política doméstica do etnossérvio que se estava configurando nesse país dos Balcãs. E que agora, adentrando a madurez política da quarta teoria política, poderia ser a continuidade histórica de uma estrutura estatal tchetnik. Essas ações ultra-unilaterais por parte da Casa Branca e da política exterior dos Estados Unidos configuram ações incompatíveis com os propósitos das Nações Unidas ao sabotar um projeto de nação que almejava, além da soberania, a preservação de sua integridade territorial. Então, é muito necessário afirmar que, em termos gerais, um dos aspectos geopolíticos do globalismo representa o panseparatismo, é dizer, a defesa da fragmentação de todas as nações do mundo para entorpecer a acumulação de poder necessária para iniciativas soberanas relevantes. Aqui temos a propaganda atlantista com a recém-autolançada doutrina Ferlinger de tentar mutilar todos os estados que não aceitem os ditados de Washington, D.C. Para eles, tudo que não é a escola de Chicago e o consenso de Washington representa autoritarismo, fascismo, totalitarismo ou ditadura, quando o que eles defendem e tentam impor, privatizações desenfrenadas, diminuição do Estado, não tem nada a ver com práticas democráticas. Primeiro, que nenhum país se desenvolveu com neoliberalismo. Segundo, que existem 1000 definições de o que representa ser uma democracia. Qualquer que se ponga na posição de falar como representante do único conceito de democracia, fora do qual são autoritários, fascistas, totalitários ou ditadores, está simplesmente querendo desumanizar e apagar o outro da esfera pública. E como sabemos, o neoliberalismo que promove a Escola de Chicago e o Consenso de Washington de 91 não tem nada a ver com práticas democráticas. Voltando ao caso da agressão contra a Sérvia, os Estados Unidos jamais trataram de explicar as razões pelas quais se lançaram contra a Sérvia de uma maneira totalmente desproporcional, o que já infringe um princípio do jus in bello, como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade, que determina a legalidade de uma ação deve ser determinada pelo equilíbrio entre o objetivo desta ação e os métodos e meios usados para alcançá-lo, além de suas devidas consequências. Os Estados Unidos, inclusive, chegaram ao delírio de bombardear a Sérvia com bombas de urânio empobrecido. Além do que, em um desses bombardeios, a embaixada de Beijing, de China, foi atingida, em um claro descaro, tendo uma declaração de guerra. Os chineses, dito de passagem, nunca esqueceram esse fato. A Sérvia não era uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, não representando nenhuma ameaça existencial ao povo estadunidense. Muito pelo contrário.
Logo, o uso da força baseado em algo eminente, de não ter escolha, se exclui por completo. No direito internacional público existe o ius et bellum, termo usado para se referir ao ramo do direito que define as razões legítimas que um Estado tem para ir à guerra, estabelecendo 6 critérios para a existência de uma guerra justa. Primeiro, estar ancorado a uma autoridade legítima, de modo que a declaração da operação seja declarada por esta. Segundo, uma causa justa, sendo esta permitida. Uma intenção justa por parte de quem inicia a guerra. Deve ser o último meio disponível para fazer justiça. Ius finis, é dizer, deve levar à paz. E, por fim, a sexta deve ser proporcional à causa apresentada. Como vemos no caso da agressão bélica militar dos Clinton contra a Sérvia, não existia nada disso. Tendo muitos elementos por trás desta cruzada neoliberal implementada pelo combo Clinton. Elemento número 1. Desmantelar o poderio independentista sérvio, pois uma das principais razões pelas quais a OTAN declarou guerra à Sérvia foi sua posição militar favorável na correlação de forças no continente europeu, tendo o 4º maior e mais bem equipado exército, atrás apenas da Rússia, Inglaterra e França. E como sabemos, não existe soberania plena sem o poder dissuasório através de um forte equipado elemento bélico militar. Elemento número 2. Um setor industrial entre os mais desenvolvidos da Europa, com uma população de quase 11 milhões de habitantes, se a gente adapta e engloba todas as terras irredentas sérvias, estando em uma região altamente estratégica. Ou seja, o elemento bélico militar, industrial e demográfico nessa triada representavam um forte grau de antagonismo para os propósitos unipolares dos Estados Unidos. Eliminar um ator geopolítico promissor e histórico aliado de Moscou podia ser uma das prioridades geoestratégicas dos Estados Unidos na era inaugural de sua hegemonia liberal. Podendo responder às razões pelas quais Bill Clinton foi obrigado a lançar uma cruzada liberal contra o projeto independentista sérvio. Clinton atuou baixo a doutrina Wolfowitz, de 1992, que sustenia a necessidade de abortar todo polo de poder independente que consolidaria uma ameaça à unipolaridade estadunidense no sistema internacional de Estados. Outro componente que se tentou justificar a agressão à Sérvia foi o fato dos sérvios se recusarem a aceitar os acordos Humboldt, deixando a OTAN do infame marxista Javier Solana sem escolha a não ser bombardear. O que não foi mencionado foi que a Iugoslávia se recusou a aceitar tais acordos porque exigiam que os sérvios permitissem que a OTAN colocasse suas tropas em todo o território da República Federal Iugoslava sem limitações, o que praticamente aniquilava a soberania de seu próprio país, sendo um profundo atentado à dignidade e moral do povo sérvio. A OTAN teria acesso militar irrestrito, livre, a todo o território da Sérvia. Vamos citar textualmente o apêndice B deste acordo, que não nos deixa mentir. O pessoal da OTAN terá, juntamente com seus veículos, navios, aeronaves e equipamentos, passagem livre e restrita, além de acesso desimpedido por toda a República Federal da Iugoslávia, como espaço aéreo associado e águas territoriais. Isso incluirá, sem limitações, o direito de acessar, manobrar e usar os locais ou instalações necessárias para suporte, treinamento e operações. Henry Kissinger, que foi conselheiro e assessor de política externa em algumas administrações da Casa Branca, em entrevista concedida ao Daily Telegraph em junho de 99, afirmou que a condição foi colocada nos acordos, sabendo que nenhum sérvio poderia aceitá-la. Os sérvios tiveram a dignidade de resistir ao globalismo, tentando preservar a todo custo sua soberania, ao contrário dos turcos, por exemplo, que se venderam à OTAN, permitindo que o Tchilsan estabelecesse bases militares em seu território. Ou seja, a Sérvia terminou sendo bombardeada meramente por recusar-se a ter bases militares estadunidenses em seu território. E após o fim da guerra,
o que se dá a cabo é a construção da base militar Camp Bondsteel, em Kosovo, que consiste em um enclave militar estadunidense, ou uma narcocracia surista globalista. Em meio de 3 anos, foi transformado de um mero acampamento de tendas em uma base de alta tecnologia e autossuficiente habitada por cerca de 7.000 homens. 3/4 do número total de soldados estadunidenses estacionados em Kosovo. A base é coberta por 25 quilômetros de estradas e abriga mais de 300 edifícios, sendo cercada por 14 quilômetros de barreiras de terras de concreto, 84 quilômetros de arame farpado e 11 guaritas. Cerca de 55 helicópteros, incluindo Black Hawk e Apache, estão baseadas em Bondsteel, e embora não tenha pista para aviões, sua localização permite a possibilidade de sua construção. Existem projetos para que futuramente substitua a base aérea de Aviano no sul da Itália em suas funções geoestratégicas. Seria esta uma das razões para a agressão covarde estadunidense contra a Sérvia nos anos noventistas? Fica essa pergunta no ar. Nelas, ao todo, nessa base militar, estão 16.000 soldados cuja missão é supostamente proteger os albaneses dos sérvios. A base mais importante é a base Bonds, com capacidade para 7.000 soldados, sendo a segunda maior base do exército dos Estados Unidos fora de seu próprio país. O Camp Bondsteel, a maior base dos Estados Unidos na Europa, importante que se mencione esse detalhe, fica a poucos quilômetros da fronteira com a Macedônia do Norte, com cerca de 3,85 quilômetros quadrados e capacidade para albergar hasta 7.000 soldados. Assim sendo, nos últimos tempos tem ganhado peso na teoria de que o Camp Bondsteel foi criado em benefício dos interesses geoestratégicos dos Estados Unidos nos Balcãs. Antes do conflito kosovar, The Washington Post havia advertido que com uma Ásia Ocidental cada vez mais frágil, era necessário estabelecer direitos de voo sobre os Balcãs para proteger o petróleo do Mar Cáspio. A base se encontra localizada numa zona de elevado interesse geoestratégico próximo ao Irã, que compõe um importante ator geopolítico dessa construção do mundo multipolar, o Cáucaso, que representa os Balcãs do século XXI, e a Rússia, que é outro ator importantíssimo nessa rearquitetura global, permitindo o controle sobre oleoductos, corredores energéticos vitais, como o Transbalcãs, donde multinacionales estadunidenses como Halliburton Oil têm uma destacada presença. Desde a construção da base, no marco da Guerra de Kosovo, se intensificou a atividade criminal da organização terrorista do Exército de Libertação do Kosovo, o famoso UÇK. Este grupo terrorista atuou com total impunidade no setor controlado pelos Estados Unidos, apesar da alta tecnologia das instalações da inteligência militar no campo Bondsteel. Em 2002, se denunciou esta base militar sendo utilizada pelo exército estadunidense como campo de detenção ilegal alternativo ao campo de Guantánamo, que está localizado na ilha de Cuba, por lo que foi inspecionada por el comissário de Direitos Humanos da União Europeia, Álvaro Gil Robles, quem comprovou sua existência e solicitou às autoridades seu processo de desmantelamento. Sin embargo, jamais se deu a cabo esse processo de destruição dessa base militar estadunidense no coração de Kosovo. Diante de todo esse cenário, é importante mencionar o começo das hostilidades, o início do conflito. A violência começou com extremistas separatistas capitaneados por forças globalistas. O nacionalismo sérvio e o subconsequente irredentismo sérvio dentro das entidades políticas rebeldes, como a Bósnia-Herzegovina e uma Croácia agrandada, além da tentativa de abortar Kosovo da Sérvia, foram simplesmente uma resposta em defesa contra o extremismo. Violência e iniciativas de limpeza étnica por separatistas e expansionistas bosniaques e croatas, populações em seus países
criados que incluem grandes concentrações de populações sérvias que, de repente, do dia para a noite, ficaram impotentes, desprotegidas, sem respaldo estatal, estando separados da pátria, sendo arrancados dessa última pela declaração ultra-unilateral de emancipação política croata e bosniaca. Portanto, anelando defender os sérvios étnicos das massacres perpetradas pelas forças neo-ustashas do Franco Tudjman e bosniaques, ambas respaldadas pela OTAN, diga-se de passagem, acionaram um elemento de estresse presente no direito internacional público de salvar vidas de irmãos étnicos, nesse caso das agressões globalistas, era necessário declarar a República Sérbica de Krajina independente da Croácia, assim como a República Sérbica em relação ao desejo de confederação bósnia-herzegovina que se formava nos bastidores. A Operação Força Deliberada é uma das evidências da participação total e manifesta da OTAN naquela agressão antissérvia desenfreada ao longo da década de 90. Representou uma campanha aérea atlantista no fim de 94 que se prolongou até inícios de 96. Além das forças dos Estados Unidos e da OTAN, muitos outros países atuaram contra a Sérvia nessa operação, como Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Inglaterra e Espanha, que jogou um papel relevante nesta agressão contra a Sérvia com o chamado Destacamento Ícaro. Enquanto isso, por outro lado, a Sérvia estava sozinha. Nesse caldeirão complexo geopolítico, é importantíssimo mencionar o caso Srebrenica. Neste meio é onde entra em caso o caso Srebrenica, que por sua vez representou uma das maiores falácias midiáticas da história contemporânea. Durante 3 anos, entre 92 e 95, as milícias bósnias, apoiadas pela OTAN e pelos Estados Unidos, bem como outros atores como a Arábia Saudita, a Turquia e o grupo sadanista MEK, e certas monarquias absolutistas árabes do Golfo Pérsico, concentrando-se em matar sistematicamente aldeias sérvias vizinhas. Eles não tiveram misericórdia durante esses 3 anos. Até mesmo Alija Izetbegovic, que era o líder dos bósnios herzegovinos naquele então, desde o início dos anos 90, tinha estreitos laços com Bill Clinton, com Madeleine Albright e a CIA estadunidense, sendo usado pela elite globalista ao lado dos neostachas do Franco Tudjman e das milícias pan-albanesas de la Culebra, como é o apodo de Hashi, que criou este grupo terrorista nos confins da Suíça, por assim decirlo, para destruir o território sérvio, que detinha um relevante papel geopolítico na região dos Balcãs, após a desintegração da antiga Iugoslávia. O que aconteceu em Srebrenica foi uma vingança, um confronto militar entre, de um lado, sérvios cansados das massacres e das mortes dos seus, e, de outro lado, terroristas bosniacos apoiados de todas as maneiras possíveis pela OTAN. As mortes são superestimadas, consagradas no imaginário coletivo mundial como genocídio, sendo, portanto, uma operação de bandeira falsa, sendo uma armadilha para que a OTAN intervenha diretamente na Sérvia em favor dos neostachas, dos batalhões bosniacos e dos expansionistas genocidas albaneses no Kosovo, usando o suposto massacre de Srebrenica como carta branca legitimadora para operar contra as forças sérvias.